quando nós nascemos com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas e lacradas, não muda, é o destino. Pai, mãe, irmãos, filhos, algumas circunstâncias, porque faz parte do nosso aprendizado e do nosso acordo. Mas também nesse mesmo livro tem as páginas em branco, que é o livre-arbítrio, porque é uma tendência, não é uma sentença. Porque quem dá o tom do nosso mapa, do nosso caminhar, somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Então, Jesus é um 11, né? O 11, que a gente fala que é o número mestre, quando Jesus passou pela face da terra, ele deixou o legado do 11, que simboliza Deus Pai, você, a divindade protegendo. Os pés na terra, a dimensão que vivemos e o amparo celestial. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próxima, programa de entrevista que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, inclusive nossa convidada que está aqui novamente, Márcia Pugliese, seja bem-vinda. Sou eu quem agradece sempre, Samuel, a oportunidade de estar aqui novamente. Se você não acompanhou a entrevista anterior, vai lá, pesquisa aqui no canal, ó. Márcia Pugliese, eu não lembro qual é o título, acho que é Segredos do Número, alguma coisa assim. Sim. Você vai ter essa entrevista. A gente vai procurar aqui não repetir as perguntas que fizemos naquela entrevista. Vai ser uma coisa meio que novidade, tipo uma parte 2, continuação, né? O regresso de Márcia Pugliese aqui na TV Consciência Próxima. A gente vai começar já com perguntas ligadas à numerologia. Como é que a numerologia ela aborda a ideia do livre-arbítrio versus o destino traçado de uma pessoa e qual é o equilíbrio entre essas duas forças na vida de uma pessoa? Então, nós falamos sempre a numerologia como ciência e não como adivinhação, né? E através do nome, da data de nascimento, nós conseguimos entender algumas características. E eu sempre começo as consultas, a minha explanação, os meus cursos, explicando que quando nós nascemos com o livro da nossa história debaixo do braço. Nesse livro tem as páginas escritas e lacradas, não muda, é o destino. Pai, mãe, irmãos, filhos, algumas circunstâncias, porque faz parte do nosso aprendizado e do nosso acordo. Mas também nesse mesmo livro tem as páginas em branco, que é o livre-arbítrio. É como nós vamos escrevê-las para desenvolver o restante que falta, né? Para completar o livro da vida. Uhum. Nessa perspectiva da análise aí do mapa numerológico da pessoa, né? Pelo que eu estou entendendo, pode existir tendências e não necessariamente sentenças dessas conexões, porque não há ciência e não necessariamente uma adivinhação. De que forma, então, que se observa essa diferenciação ali na leitura do mapa? Então, eu sempre falo isso, sabe, Samuel, porque é uma tendência, não é uma sentença. Porque quem dá o tom do nosso mapa, do nosso caminhar, somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Partindo do princípio que cada letra tem a vibração de um número, de uma cor, de um alimento, uma nota musical, enfim. Existem os pontos positivos dos números e das letras e os aspectos negativos. Então, às vezes, a gente observa o mapa, tem números que nós consideramos muito bons, mas a pessoa está extremamente na atitude negativa do número. E aí que vale a pena fazer o mapa para compreender, virar a chave e fazer uma correção de rota, né? Uhum. Eu não lembro se da outra vez que você esteve aqui, a gente perguntou sobre as diversidades de visões interpretativas, ou estilos, ou escolas, dos números. Acho que é bom falar um pouquinho sobre essa, porque tem pitagórica, né? Tem cabalística, tem oriental, tem outras conexões todas. Falar um pouquinho disso e também, Márcia, trazer um pouco de quando é que começa esse interesse humano na história da humanidade pelos mistérios dos números. Então, existe técnicas da numerologia pitagórica, que vem de Pitágoras, o filósofo e matemático grego, a numerologia cabalística, que o povo judeu utiliza em larga escala,
Várias culturas sempre utilizaram esse tipo de ciência, de ferramenta. Tem a numerologia oriental, então a maioria dos chineses, japoneses, eles usam na vida prática, tanto é que um oriental não compra um apartamento que é número 13, é bem interessante isso, depois nós explicamos que não é para ninguém ter medo do 13, mas é uma cultura deles, né? E aí, ao longo das minhas pesquisas, eu percebi que tem a numerologia inca, asteca, maia, e há pouco tempo eu encontrei a numerologia andina, que é aqui muito próximo dos nossos, próximo, né, aqui nos Andes. Então, numerologicamente, essa numerologia, ela sempre vai ajudar a gente a entender melhor esses caminhos. Porém, eu falo uma coisa muito importante. Nós temos registros há mais de 5.000 anos da numerologia. Fala-se que na escola de Pitágoras, por alguns anos, eles não falavam palavras, eles se comunicavam apenas por números. Então, nós temos registros há muito tempo, desde que a civilização, né, utilizava de alguma forma essa ciência. Uhum. E as vogais? Antes um pouquinho de a gente começar aqui no programa, eu estava comentando sobre essa perspectiva, até eu estive lá no seu podcast, a gente viu na perspectiva dos povos pícaros e dos úteis do sul. Mas e na numerologia, né? Qual a importância das vogais, também qual a importância das consoantes, né? E o nome completo também da pessoa, que no caso da sua leitura é do certidão de nascimento. Isso, é o primeiro nome de registro, que a pessoa foi registrada. As vogais do nome, elas traduzem a nossa essência, a nossa alma, o mais profundo do nosso eu. Então, nós podemos falar que vogais regem as nossas emoções. As consoantes, elas traduzem a nossa casca, a nossa máscara, é como o outro nos vê, como nós nos apresentamos para o mundo. O nome todo é o caminhar da vida, né? Nascemos, temos um caminho para depois fazer a passagem. Então, esse é o nome todo, nome e sobrenome. Porém, o que me chama muito a atenção, e eu sou muito fã, né, honrada por estar aqui, Samuel fala muito do xamanismo, quando eu fui me aprofundar um pouquinho em algumas vivências, eu me deparei com algo muito querido, porque os xamãs, eles utilizam as vogais do nome, que eles falam que é o canto da nossa alma. Então, quando uma pessoa quer se equilibrar, se fortalecer, em vez de chamar Márcia, a pessoa vai entoar como um mantra só as vogais, que no meu caso seria A-I-A, A-I-A. E isso fica forte, isso reverbera. Então, é isso, as vogais, elas trazem uma força da essência. E se a gente fosse identificar, então, a força das vogais, por exemplo, da Gabriele, como é que seria essa conexão do nome da Gabriele, né? Que o final é I, né? E Gabriele. I. Gabriele, então, E, I, E, não, A, I, E, I. A, I, E, I. É assim. Uhum. Né? Eu até, na época, eu escrevi num papel, falei, nossa, eu preciso entender. E são as vogais. Por exemplo, no seu caso, Samuel, A-U-E, 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 e assim por diante. É possível, já que a gente colocou também um tema ligado à prosperidade, que a pessoa fazer o estudo também dessas vogais, e do nome completo também, né? Ela tenha informações para um realinhamento da sua missão de vida e, consequentemente, a prosperidade, por exemplo. O que seria interessante para uma Gabriele se reconectar com a prosperidade dela? Então, no mapa, nós temos 3 posições importantes que mostram as potencialidades profissionais, os nossos dons, os nossos talentos, que é a vogal do nome, porque é algo que nós já trazemos na alma, o nosso nome inteirinho, que é o que nós temos que cumprir na nossa vida, que é o destino, que as pessoas chamam, e o nosso dia, mês e ano, nossa data de nascimento, que é a lição de casa, é a matéria que a gente está devendo para o universo. Então, essas 3 posições, elas me mostram as características para uma vida profissional, financeira, bem-sucedida. Olha só, então fazer a análise da Gabriela.
Bom, vamos fazer a A lição data de a nascimento, data de né? nascimento, é isso? Vamos ver qual a data de nascimento? Vamos. A data de nascimento dela é dia, deixa eu ver aqui, que eu anotei, a 5/4/86, 1986. Tá, então ela vem com uma lição de vida 6, né? Que é uma lição de formar família, de cuidar, de ajudar, de ensinar. Essa é a missão dela, ela não pode passar sem fazer isso. O que ela tem que tomar cuidado? O 6, por cuidar, ajudar e ensinar, às vezes ele carrega pesos que não é dele, né? Então você acaba fazendo muitas coisas, falando muito sim para todo mundo e muito não para si mesmo. Então, a lição de casa, ok. Por exemplo, você seria uma ótima professora, uma ótima terapeuta. Tudo que é cuidar, ajudar e ensinar está dentro da sua lição de casa. E posso estender? Nós estamos numa energia anual, né? E você está num ano 9. Um ano 9 é um ano de finalizações, de limpeza. Então, a vida está pedindo para você começar limpezas, abrir espaços, porque novas sementes estão prontas para chegar a partir de abril, quando você fizer aniversário novamente. Olha aí, tá vendo? Por isso, você deve estar se sentindo mais cansada, porque o 9 é como uma escadaria, Samuel. A gente sobe o primeiro, segundo, terceiro degrau, vai. A hora que está no último, que é onde a Gabi se encontra, tá sem fôlego, sem perna, sem paciência, tá exausta. Chega esbaforido e perde a chave. Não é? É isso aí. Então, o que a gente fala? Faça o que precisa fazer. Precisa ser feito, mas descansa o que precisa descansar. Já que a gente citou também a questão da prosperidade, qual a relação entre a numerologia e o ato de escrever? Então, eu fiquei, assim, muito surpresa esses últimos tempos, porque se a gente prestar atenção, as pessoas hoje em dia escrevem pouco, mas digita. E tem aparecido nos mapas que eu tenho feito no consultório a necessidade da pessoa escrever, dependendo da composição do mapa. Por exemplo, Gabi nasceu em abril, que rege o 4, tem que escrever. Porque quando nós escrevemos, nós ativamos as sinapses cerebrais, elas migram para a nossa coordenação motora fina, que é a escrita, colocou no papel, o universo absorve e devolve com mais facilidade. Então é muito importante, eu diria que para todos nós, ter uma agenda, ter um diário, ter um cronograma e escrever o que quer diariamente. O que você quer para o seu ano, para o seu mês. Vamos imaginar que ela quer um apartamento novo. Tem que escrever. E ela sabe até o bairro que ela quer. Então. É um bairro que eu fui comer um negocinho lá, que eu falei, nossa... É bom, né? É outro naipe. Tá. E qual é a dica que você daria para ela, e também para quem está nos acompanhando, assim, como uma prática para quem deseja manifestar esses objetivos, Sim, né, através da escrita? Porque a gente cocria, né? Tem pessoas que materializam pensando, tem mais facilidade, tem outras que materializam sentindo. No caso, a escrita, ela é efetiva, porque ativa os 3 sentidos, né? Porém, sempre que nós fizermos essa escrita no tempo presente, no afirmativo, coisas possíveis, que a gente consiga pelo menos cumprir 50%. Né? Então não adianta pôr um monte de coisa e deixar tudo lá, e isso daí cria uma frustração, um círculo vicioso, né? Então, eu tenho um apartamento de tantos quartos, bem localizado, no bairro tal, sou feliz ali com minha família, temos prosperidade, é assim que tem que ser escrito. E ela se mantém isso por todos os dias ou tem uma frequência específica? Pode ser todos os dias, abençoa aquela escrita, mentaliza aquilo, agradece já a oportunidade de ter conseguido. Legal. Né? Em termos de negócios, já que a gente falou da cultura dos povos, né, a maioria das culturas dos povos ela ia para o céu, para ter insights, conexões, porque achava isso tudo muito mágico. Bom, quem para e olha para o céu acha tudo isso mágico. Eu sei porque eu, mesmo nascendo na periferia, eu olhava para o céu e ficava encantado com as estrelas, era algo muito mágico para mim. Mas como é que as fases da Lua interagem com a numerologia e qual a melhor Lua para iniciar
novos projetos, ou projetos importantes como um novo negócio? Todos nós temos um calendário numerológico anual. Dia a dia existem dias favoráveis para algumas coisas. Isso na consulta eu forneço, né? Eu faço os cálculos e a pessoa leva esse calendário. Porém, se a pessoa está fechando algo, se a pessoa está finalizando, ela quer limpar algo na vida, eu falo para ela ativar num dia 9 pessoal, numa lua minguante. Agora, começar um projeto, começar uma empresa, um estudo, enfim, aí existem números no calendário específicos, o 1, o 3, depende, né, do que a pessoa almeja, numa lua nova, crescente ou cheia. Tem tudo a ver, né? Sim, toda a conexão, né, com os ciclos da natureza, como que a vida se mostra, o universo mesmo se mostra interagindo com a gente, né? No episódio anterior, você estava comentando que, se eu me lembro bem, que você já conversava com os números lá desde criança. Conta um pouquinho mais como é que era esse tipo de conversa que você tinha com os números. Ele falava, eu sou esse número e tem essa qualidade. Como é que é? Então, desde menina, né, meus pais sempre viajavam muito para o interior ou para a praia, e eu me lembro com 7, 8 anos, 9, talvez, eu ia no banco de trás com a minha irmã, que é mais nova do que eu, e a gente ia observando a viagem. E, de repente, eu percebi um carro acidentado. Eu fazia a contagem dos números da placa do carro, dava um determinado número. Semana seguinte, eu via novamente um outro carro acidentado, eu fazia a soma, repetia aquele número. Às vezes, nós íamos num restaurante. O restaurante estava bombando de gente e não era tão bom assim. Eu fazia o número, a somatória do número, e eu percebia que tinha alguma coisa a ver. Então, aquilo foi criando uma conexão com os números. Eu sabia que aquilo queria me dizer alguma coisa. E quando eu dei por mim, que eu tive a oportunidade de ter pessoas que me ensinaram a numerologia, eu fui estudar e eu já estava formada em Direito e em Psicopedagogia, que são as minhas 2 formações, mas o dia que eu fiz o primeiro curso de numerologia, eu ganhei esse curso. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, porque eu me encontrei completamente. Você sabe que eu tenho olhado os números das placas dos automóveis, que aumentou agora a quantidade de números, aumentou na hora 2 vezes, porque antes era menos letra e menos números, e também via essa sincronia assim, de coisa. Aí uma vez eu assisti um programa do Silvio Santos, e tinha um maluco lá que ele conseguia saber de que estado que era o carro, que estado não, que ano que era o carro pela placa. Ele memorizou lá, parece que todas aquelas placas que tinham lá, porque eram 2 letras e 4 números que tinha nas placas do carro. Mas eu sempre fui, porque andava de ônibus, aí eu via as placas do carro, e eu gostava de ver os números repetidos que tinham nas placas do carro. Mas era coisa de criança também, né? Porque os números, eles trazem mensagens quando eles são repetidos. E qual a mensagem quando aparecem esses números repetidos, tipo 11, 11, 22, 22? São portais. É importante a pessoa identificar qual a sensação que ela teve quando ela viu esses números. Porque é muito comum o relato que a pessoa toda hora vê no rádio relógio, vê na placa de um carro, vê num endereço. Parece que a todo instante aquele número aparece. Aquilo é uma mensagem. E toda combinação tem uma mensagem, tanto positiva quanto negativa, um alerta. Por isso é necessário a consciência. Peraí, eu estou vendo esse número toda hora, ele está me angustiando? Então, vamos prestar atenção. Não, ele me traz uma coisa boa. Vou até contar um caso meu, né? A gente fala que isso são signos sinais, Samuel. Em algumas circunstâncias da minha vida, que eu tinha dúvidas, eu não sabia se eu voltava a assinar de novo o contrato com a rádio, uma série de circunstâncias. E eu estava em dúvida, aparecia um número em sequência para mim, na placa de um carro, no rádio relógio. Às vezes eu pegava um livro, um documento, aparecia aquele número, eu falava, nossa. E aquilo foi me falando que toda vez que esse número aparecesse, ia dar certo.
ele confirmava que eu estava no caminho certo, e ele continua comigo até hoje. Que legal. Eu quero trazer uma questão e um estudo mais prático para quem está nos acompanhando, baseado Sim. no que você fez, rapidamente, aí de cabeça, né, com a Gabi. Então, Tá. já que você falou que o da Gabi foi a lição de 6. casa, que é o número 6, o caso dela. É. Ensina para as pessoas como é que pode se descobrir, então, essa lição de casa. Aí, Sim. porque aí ensina como é que eu descobri, a gente faz um passeio, o que Por todos os números. por cada um deles, Muito aí cada um bom. tem um lampejo já do qual é a lição de casa, quais os Isso. desafios que podem aparecer por ali, né? Então, é muito simples, né? Nós temos que somar o nosso dia do nascimento, mais o mês do nascimento, mais o ano. O ano que nós falamos é o 1900 e alguma coisa, ou 2000 e alguma coisa, porque tem pessoas que falam, ah, eu nasci em 56. Não, é 1956, tem que somar tudo. Somou tudo, ficou num dígito só, do 1 ao 9, tem uma leitura. E é muito importante as pessoas saberem que dentro do teorema de Pitágoras, o triângulo divino de Pitágoras, quando a gente não cumpre a nossa missão de vida, que é o dia, mês e ano que nascemos, nós travamos todo o restante do nosso mapa. Então, isso que nós vamos ensinar agora é muito fundamental. Então, se você somou seu dia, mês e ano, e você teve o resultado 1, significa que você vem para aprender a ser determinado, a pegar as rédeas da sua vida nas mãos, firme, focar, priorizar. Você é pioneiro. O que você tem que tomar cuidado? Ansiedade, irritação, egoísmo, começar coisas e não terminar. Se você somou e deu 2, você vem para aprender a parceria, a paciência, a cooperação, o outro na sua vida. O que você tem que tomar cuidado? Apatia, preguiça, procrastinação. Empurrar a vida com a barriga. É muito, né, próximo de quem tem 1, 2. Se somou e deu 3, você vem para aprender a alegria, o lúdico da vida, porque o 3, ele é a criança, ele é a proteção, ele é artístico. Então, são pessoas que precisam, de repente, aprender a tocar um instrumento, desenvolver uma dança, porque o 3 é isso. No negativo, se tornam pessoas vaidosas, mimizentas. Sabe aquelas pessoas vitimistas? Esse é o negativo do 3. Do 4, você vem para aprender a se organizar, disciplinar, traçar metas. A sua vida flui quando você se organiza. Arruma uma gaveta. Vai muito bem a sua vida. Arruma um armário. E escrever, que é aquilo que nós falamos anteriormente. No negativo, você tem que tomar cuidado para não ser muito engessado na vida, ser uma pessoa metódica, muito crítica, que é uma negatividade do 4. O 5, a pessoa vem para aprender a ser comunicativa, a ter jogo de cintura, se adaptar às circunstâncias, dançar conforme a música. E tem que evitar os exageros, os excessos, porque o 5, na maioria das vezes, tende para algum vício, ou de bebida, ou de cigarro, ou comida, ou chocolate, enfim. Tem que evitar os excessos. Se você somou e deu 6 igual o da Gabi, né? Você vem para formar uma família, para cuidar, para ajudar, para ensinar. Grandes professores, médicos, terapeutas, que cuidam dos outros, têm um 6. O que tem que evitar? Ciúme, posse, manipulação. Eu não gosto de falar muito isso, mas às vezes no negativo o 6 se torna vingativo. Faz o que eu mando, senão eu tiro o seu carro. Mais ou menos assim. Né? Então, nada disso. Vamos trabalhar o amor, que é o 6. O 7 vem para aprender a se espiritualizar, a estudar, a buscar qualidade de vida e não quantidade. O que precisa tomar cuidado no 7? Ele pode ser uma pessoa altamente depressiva, virar uma pessoa isolada, antissocial, hipocondríaca. As pessoas que tomam remédio para tudo têm o 7 mal trabalhado. O 8 precisa aprender a se empoderar. É uma pessoa que vem aprender a ganhar, a trabalhar, a conquistar, pensar grande e conquistar, com o equilíbrio da razão e da emoção, sendo bom e justo com os outros e não se esquecendo de ser bom e justo consigo mesmo.
O que precisa tomar cuidado? No negativo, o 8 se torna materialista, frio, impiedoso, déspota, né? E o 9 é uma energia que a pessoa vem para aprender a ser humanitário, porque o 9 tem a energia de todos os outros números dentro de si. O 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então ele vem para aprender a ser generoso, ter compaixão, ser uma pessoa sábia. E no negativo, evitar a prepotência, a arrogância, porque se ele traz todo o conhecimento dentro de si, ele sabe, mas ele não pode ser uma pessoa desagradável, né? Compreender que os outros ao redor têm outro patamar na evolução. E às vezes vai dar o 11, que é o número mestre, né? Então o 11 vem para aprender a ter o 1 e o 1, ó, as rédeas da vida nas mãos, direcionar, focar, conquistar. E cuidado para não virar o negativo da soma, que é o 2. Apático, procrastinador, preguiçoso e assim por diante. Falei muito nessa manhã. Falou, essencial, e o toque para inspirar vocês. Aí fez a continha, já somou para ver qual é a sua lição de casa, volta aí o vídeo e veja aí o que a Márcia trouxe para cada um desses números, ao lado luz e o lado sombra de cada um desses números, né? Isso. Por falar nessas tendências que cada um tem, é possível identificar até nessas lições de casa de cada uma das pessoas qual desses números que tem uma maior tendência a ter uma prosperidade material, assim, de prosperidade física nesse planeta, não necessariamente uma prosperidade espiritual, outra desses números? Então, são pessoas que elas vêm para trabalhar isso, né? Então, o 8, todo mundo sabe bastante do 8, o 11, o 9 também, o 3 nós podemos falar também. E aí as pessoas falam assim, mas e um 7, que é uma energia mais espiritual? Então, todos os números, tá, Samuel? Mas cada um com a sua peculiaridade. Por exemplo, o 1, ele vai ser próspero quando ele for pioneiro, quando ele fizer algo inovador. O 7 vai ser próspero quando ele focar na espiritualidade. E a consequência é o dinheiro. E assim por diante. Uhum. Quando você fala de desafios, é o mesmo que os chamados pináculos da numerologia, ou são outros conceitos e outras manifestações ali da vida da pessoa que estão presentes? Então, nós temos 4 pináculos, que são os grandes ciclos. Pináculos são considerados presentes de Deus, é presente divino. E junto com os pináculos, vêm os desafios. Tá? Então, são 2 energias. 4 pináculos. 4, que é o primeiro pináculo, é o nosso formativo. O segundo e o terceiro pináculo é o produtivo. O último é a colheita. Repete de novo, primeiro. O primeiro é o formativo. Formativo. O segundo e o terceiro é o produtivo. São iguais. E o último é a colheita. E junto com eles também vêm os desafios. Aí me questionam muito quando eu dou aula, quando eu faço a explanação no consultório, Márcia, mas como que pode ser um presente de Deus, um divórcio, uma situação de uma falência? Seu aprendizado. Não é? É um presente você estar aqui aprendendo, superando. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil viver. Antes de começar aqui a nossa gravação, tivemos presenças gatísticas aqui no estúdio, né? E aí eu vou fazer uma pergunta em homenagem a elas. Existe uma analogia para estudo dos pets? Sim, todos os meus pets têm os nomes estudados. E a data de nascimento também. Eu faço muito, quando eu passo por uma consulta e a pessoa me sinaliza isso, nós fazemos dos pets também. E aí descobre a personalidade, até o propósito. Personalidade. Meu filho, uma vez, quando ele era mais novinho, ele queria muito, era o auge daquele filme Os 101 Dálmatas. Ele queria porque queria uma dálmata. E minha mãe foi e acharam a dálmata. Quando foi colocar o nome no pedigree, né, que precisava ter esse registro, eu ainda sinalizei para minha mãe, eu falei, olha, ele quer que coloque a prenda, mas você pede lá para o canil colocar a prenda com H no final, porque o nome inteirinho que me foi passado daria uma energia muito ruim sem o H. E na hora o canil não fez isso,
e ela ficou prenda sem H. E assim, ela foi muito querida na nossa vida, mas ela pegou 3 vezes leptospirose, sem a gente saber, né? E com todo o cuidado que nós tínhamos. Então, ela trouxe uma fragilidade na saúde. E a última vez ela estava prenha, e nós não conseguimos salvar. Então, quando a gente consegue entender o nome de um animal, né, nossos amiguinhos de 4 patas, ou até passarinhos, enfim, a gente pode até ajudar na cor dos potinhos que eles vão comer, nas roupinhas, porque você sabe que as letras têm vibração de cores e a gente consegue ajudar assim também. Uhum. A gente vai entrar também nessa área daqui a pouquinho, mas agora eu estou lembrando que você comentou sobre a numerologia oriental e sobre os perigos, os temores, os medos do número 13. Então, fala um pouquinho, então, qual é o que tem de tão temido do número 13. E tem em alguns outros países que é sexta-feira 13, né? O 13, ele ficou muito marcado com a história no cristianismo, porque eram 12 apóstolos, né, de Cristo, e o 13º elemento era Jesus, que saiu dali para ser crucificado. Então, a minha família mesmo, descendentes italianos, o meu avô falava, não se senta 13 numa mesa. Era um costume, uma cultura, né? Porém, eu percebi que o 13 era muito forte para algumas culturas que não tem muito a ver com nós. Porque ele é um número de transformação, ele não é um número de morte. E esse 13, ele pode nos ajudar muito a sair do casulo. A definição de um 13 é um casulo com a lagarta dentro, dando a oportunidade de romper as cascas para ter um voo livre. Só que no Oriente, o 13 para os judeus é ruim. Para o Oriente, ele vira um 4. E o 4 tem a sonoridade do ti, que é morte no Oriente. Então, por isso, eles também não gostam desse número. Mas eu aprofundei, e a nossa latitude, a nossa longitude, a pulsação do nosso Brasil não tem malefícios nem com o 4, nem com o 13. Nós podemos usar desde que sejamos ordeiros, organizados, disciplinados. E o 666? Esse... Então, também por estudos, quando nós estávamos em 1999, esse 666, ele ascendeu, ele se transmutou. Então, aquela energia toda que se somar, a gente vai chegar num 9, né? Dá 18, que dá 9. 6 mais 6 mais 6. Ela transcendeu e virou o 9, que é uma energia de limpeza, finalização para um novo ciclo, que é o que muitos estudiosos falam, que 1999 a humanidade limpou um monte de karmas que aconteceram até então. E como é que a numerologia interpreta, por exemplo, aquela sequência 369, popularizada bastante pelo Tesla? São os números da criação do mundo, né? Então, são números muito potentes, positivos. Eu gosto de usar esses números, inclusive para negócios. O 3, ele é a proteção divina, ele é o Pai, Filho e Espírito Santo, ele é a Trindade. O 6, como já foi falado, é a família, é a energia mais humana, né, que nós temos. E o 9 é o conhecedor de tudo, e todos eles são múltiplos, todos eles têm uma força, uma expansão. Eu gosto bastante desse número e tem tudo a ver com a numerologia e benefícios para nós. Como é que então a numerologia pode explicar, por um exemplo, esses ciclos de 9 anos na espiral da vida, identificar os sinais, eu sei que você até citou na análise ali da Gabi, desses pontos de estrangulamento. Assim. Eu fiz até um programa sobre isso ontem. Quando eu comecei esses estudos todos, né, eu vim de uma família tradicional, católica, né, Samuel? E eu fui aprofundando, na minha inocência, eu achava que nós evoluíamos como que o avião, quando ele decola.
Só que eu descobri que nós evoluímos em espiral, como o nosso DNA. Na numerologia, o número 9, que é a simbologia do fechamento de ciclo, o 9 termina, ele começa, né, o 9, ali se forma um ponto de estrangulamento, alguma circunstância, a vida dá aquele laço do 9 mais 2 anos, né, para fechar o 9, então 7 anos, ponto de estrangulamento, faz a voltinha do 9 e fecha. E assim continua. Nesse estrangulamento dos 7 anos, é muito comum a gente pegar situações que se repetem. Perda de uma empresa, enfim, uma situação de saúde, um divórcio, uma briga de família, vai se repetindo. A vida dá mais 7 anos. Você aprendeu com aquilo? Ela pode até voltar à circunstância, mas ela volta amena. Você já tem condições de resolver. Não aprendeu? Vem firme, vem mais forte. E eu pego essas pessoas em ciclos de, às vezes, 4 vezes de falência, 4 divórcios. Então, de 7 em 7, de 9 em 9, as pessoas passam por isso, porque não limparam o ponto, não aprenderam. Será que é por isso que também as pessoas têm um certo pensamento nos relacionamentos, que se passar do 7, vai dar bom? Vai dar bom. Né? E apesar que ultimamente as coisas estão tão frenéticas, tão automáticas, né? Mas o 7, ele é uma prova de fogo mesmo, para várias circunstâncias. Uhum. Que dica que você poderia trazer aqui para as pessoas que vivem num pensamento de escassez e vitimismo? Então, é muito comum, eu acho que todos nós, né, no começo já fomos vitimistas, pessimistas, vibramos escassez de alguma forma, mas eu sempre falo que o universo é justo. Tudo que nós damos, nós vamos receber. O universo é um grande banco cósmico. E ele tem leituras ao nosso respeito. Então, se eu estou numa circunstância que não é o que eu quero, e eu fico reclamando, blasfemando, com medo, eu vou ficar na ressonância do pouco da vida, que é a escassez. O universo fala assim, combina, pouco com pouco, deixa ele lá. Agora, se eu tenho isso, não é o que eu quero, mas eu me dedico, eu abençoo, eu dou o melhor de mim, eu faço com amor, o universo vai entender que eu sou muito para esse pouco. E é quando as portas, as situações, as oportunidades acontecem. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, que foi muito significativa, eu ensino, o agradecer. Porque quando a gente agradece, a graça desce. Né? Então, agradecer é aquela história. Tá ruim? Não tem problema. Arregaçar as mangas e vamos mudar isso daí. Mesmo nos momentos de grande adversidade? Mesmo nos momentos. É assim, pode chorar um pouquinho, somos seres humanos, né? Uma meia horinha, pode perguntar, puxa vida, mas é parar, limpar as lágrimas, respirar fundo e perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Se aconteceu um problema na minha vida, o universo, ele tem certeza que eu vou solucionar. Senão não é problema. Só que eu tenho que identificar, peraí, eu preciso ser determinado, eu preciso ser resiliente, eu preciso de repente ficar quieto, não é para eu fazer nada. E a gente tem, quando a gente para e se conecta, a gente recebe a resposta do que a gente tem que fazer. Estava lembrando aqui agora, já que a gente está falando essa questão da prosperidade também, dessas conexões de abrir para uma mentalidade mais abundante, mais aberta, ou mais livre em todos os sentidos, sobre essa conexão com os números. E um dos pontos que fica bastante em voga e cresceu bastante é o número 520 do Grabovoi, da técnica do Grabovoi. Existe uma relação entre o Grabovoi e repercussões, sei lá, energéticas ou semelhanças com os estudos da numerologia, e tem alguma relação? Como é que funciona esses processos? Então, é uma técnica, né, que ele desenvolveu, descobriu, mas eu não utilizo esses números, porque dentro do
que eu faço numerologicamente, todos nós temos de 2 a 4 números que combinam com a nossa frequência, que ativa prosperidade, números que nós podemos usar para fazer negócios, para fazer compra, venda de objetos, pedir, né, um X por um trabalho com a somatória daquele número. Então, eu prefiro usar uma coisa mais individual. Cada um de nós tem a potencialidade de 2 a 4 números que ativa a prosperidade na nossa vida. E é para descobrir esses 2 a 4 números, o que deveria ser? Qual o caminho das pedras para a pessoa descobrir? Fazer o estudo numerológico, o cruzamento dos dados do nome com a data de nascimento já me aparece esses. Vou falar em número, está aparecendo o número aqui na tela que a Gabriele, empolgada, colocou. E o número que está aparecendo aqui na tela é 11 97559 1469. Tem alguma repercussão mágica na escolha desses números? Você sabe que tudo eu escolho com um número que dá certo para minha frequência, né? Então, quando eu fui comprar esse número, que já faz muito tempo, a hora que eu sentei lá na operadora do celular, eu falei, só vou comprar se eu puder escolher o número. Eu me lembro que a pessoa em questão virou a tela, tinha um monte de número ali para eu escolher, aí eu comecei a fazer o cálculo, aí parou a loja, né? Porque o pessoal fica curioso. E aí eu escolhi o número perfeito. Até o número fixo, hoje eu não tenho mais esse número fixo, mas era o final igual, idêntico. Olha aí, você viu aí que parece uma tendência, inclusive é o WhatsApp para agendamento de consultas com a Márcia Pugliese, que é 11, que aqui em São Paulo, 97559 1469. Olha aí, então é isso. Vai lá parar também as lojas agora com o celular. Dorme com essa e amanhã vai comprar outro número. Vê se repercute também a vibração de prosperidade para você. E se a pessoa tem um número, ela pode fazer alguma coisa ou tem que... ou algum, tipo assim, no Feng Shui você tem um negócio chamado de curas, né? Que é para ajudar, porque está com aquilo, não pode modificar, e o que pode se fazer? Na questão dos números, dessas vibrações, ele consegue também curar se o número não vibra numa frequência tão boa para vir os clientes dessa pessoa? Então, eu digo que time que está ganhando a gente não mexe. Então, se está bom, deixa assim. Tem aquele número que eu te falei de ativação para negócios, que são aquelas combinações de 4 dígitos e a pessoa pode colocar uma etiquetinha no celular. Eu me lembro que quando eu descobri esse número na minha vida, eu usava relógio ainda. E eu gravei no fundo do relógio um número que faz parte, né, da minha frequência. Você deixou de usar relógio porque você está entrando num outro tempo? No outro tempo, sabe? Vamos deixar mais solto as coisas, né? E no celular, né? Então, não deixei de usar. O que a numerologia fala sobre os estudos do sobrenome? Tem alguma relação do sobrenome também com essas questões da ancestralidade? Tem. E é algo muito importante, porque quando nós estudamos o sobrenome de um pai, de uma mãe, traz uma carga emocional, energética, de repetições, tanto positivas quanto negativas. Então, é importante a gente identificar qual é o ponto máximo daquela frequência, daquela ancestralidade, para que a pessoa possa fortalecer, mas também os aspectos negativos para a pessoa poder quebrar o paradigma ali. Porque nós temos que, pela nossa evolução, ir quebrando as dificuldades que os pais passaram, que os avós passaram, as coisas precisam ser mais fáceis para nós, para os filhos e assim. E o sobrenome, ele é muito importante, porque o sobrenome de pai, ele faz você ir para a vida, ele faz você ir para o mundo. É ele que abre o caminho para você, sabe, ter vontade de levantar da cama todo dia e lutar pela sua vida, lutar no bom sentido. O da mãe já traz o seu sucesso, já traz os relacionamentos, já traz a parte mais espiritual, a sua saúde, então também é importante saber isso. E a utilização do sobrenome publicamente? Se a pessoa está escolhendo o sobrenome da mãe ou o sobrenome do pai, isso vai ter alguma interferência? Sim, tem sobrenomes que combinam melhor para determinadas áreas profissionais
quando é da mãe ou quando é do pai. Isso nós, na consulta, nós assim, identificamos. Uhum. Tem alguma dica que você pode passar, já que você citou essa questão do sobrenome, para a gente positivizar esse karma familiar negativo e, ao mesmo tempo, também Honrar, né? honrar e o que há de melhor nessa linhagem? Sim. Quando eu identifico que a pessoa que eu estou fazendo o estudo numerológico tem um ego muito grande, ela precisa, né, equilibrar Baixar a isso, bola. eu abrevio o nome de nascimento, que é a chave que abre portas na vida. Então, em vez de colocar, exemplo, Samuel, ele assina S alguma coisa. Depois volta, tá? Mas naquele momento ele precisa equilibrar. Às vezes, aquele sobrenome de mãe está trazendo tanta interferência na vida que eu abrevio também. E do pai a mesma coisa. Então, na hora, a gente percebe, a gente não tira as letras, a gente honra, mas a gente diminui alguma frequência para a pessoa ter mais equilíbrio. Eu falei lá atrás que eu ia voltar para esse tema, que é o tema de cores, que você citou umas 2 vezes aqui relacionado às cores, uma lá com a pessoa em si, a outra também com o pet, usando o potinho do pet, assim, para essa assimilação toda. Fala um pouquinho, então, dessa relação, então, dos números e das cores, que a pessoa precisa estar atenta a eles. O que eu gosto muito é porque com as cores a gente consegue ajustar muitas outras coisas, né? Por exemplo, o 1 e as letras correspondentes do 1, que é o A, o J e o S, vibra vermelho. O 2, que é o B, o K e o T, vibra laranja. O 3, que é o C, L, U, vibra amarelo. O 4, que é o D, M, V, vibra verde. O azul claro, o 5, que é azul claro, né? Que é a letra E, N, W. O 6 é a letra F, O, X, vibra azul índigo. O 7 é a letra G, P, Y, vibra violeta. O 8 é o H, o Q e o Z, vibra cor-de-rosa. E o 9, o I e o R, vibra dourado. Então, vamos supor, eu não tenho no meu mapa as letras no azul índigo e no cor-de-rosa. Então, eu preencho essa energia na minha vida com objetos, pedras, alimentos. Isso dá muito certo para reuniões. E tenho que tomar cuidado com o vermelho, que é a maior quantidade de letras que eu tenho no meu nome. E o vermelho, ele me traz a garra e a determinação, mas ele me traz a ansiedade também da frequência. E aromas? Esses aromas são associados ao quê? A flores, frutos? Cítricos. Geralmente são flores e aromas cítricos. E como é que é associado esses aromas, então, nesses estudos da neurologia? Então, a gente vai pela cor da flor e do alimento. Por exemplo, se você não tem uma letra na vibração do laranja, eu vou indicar para você comer, se alimentar com laranja, mexerica, cenoura, abóbora, manga, mamão, damascos, porque quando você come o alimento da cor, ele metaboliza para tuas células e você se equilibra. E aí nós já vamos ver as frutas, tanto aromas quanto alimentação, em todas as cores vigentes. Nesses estudos você também aborda, a gente citou, acho que num outro episódio, mas não aprofundou. Devia ter feito um programa disso, eu acho, né? Que é sobre os anjos cabalísticos, né? Que também, mas não vai dar tempo, a gente não consegue não hoje. Mas fala um pouquinho, qual é o papel desses anjos na nossa vida, já que temos a influência também das cores e conexões, qual é o papel desses anjos na nossa vida e como é que a gente pode também se aproximar mais do nosso anjo da guarda, se conectar mais com o nosso anjo da guarda? Então, é um estudo cabalístico que fala que todos nós temos um anjo que é um ser mais evoluído, que tem a missão de nos ajudar a evoluir. Existem 72 anjos cabalísticos que cuidam de 5 dias do ano. Se nós fizermos a conta 72 vezes 5 dias, dá 360 dias. Por quê? 5 dias do ano
que são específicos, eles falam que é o gênio da humanidade. É quando todos os anjos estão na face da terra. E aí a pessoa escolhe, quem nasce 5 de janeiro, essas datas, que são essas 5 datas, né, que são pinçadas no calendário, a pessoa escolhe o anjo que quer. A frequência dos anjos, ela tem muito a ver com música, com flores, com aromas, e as pessoas compreendendo melhor essa força, se conecta. E cada anjo tem um tempo aqui na Terra, então tem hora específica para estar próximo, e as pessoas podem fazer a oração, porque eles também regem junto com os salmos da Bíblia, que é um dos meus estudos também. Olha, interessante. Agora, pensando nesse momento atual, o que é que você pode dizer por essa época, o que é que você pode dizer por esses momentos em que nós vivemos hoje, atualmente, nesse ano de 2025, por exemplo? Então, eu sou uma pessoa mais otimista do que eu vejo por aí, né? Eu acredito assim, por tudo que eu estudo, 2025 é um ano de grande limpeza. Eu falei isso lá no comecinho, quando eu fui em vários programas, em mesa de previsões e tudo mais. É um ano que muita coisa iria aparecer, muita coisa que estava debaixo do tapete viria à tona, porque é um ano de limpeza. Nosso planeta, ele está conturbado, porque ele está passando por um período de provas e expiações para um período de regeneração. Porém, tudo depende da frequência que cada um de nós está. Porque desde que o mundo é mundo, tem desigualdade social, tem violência, tem fome, tem corrupção, tem conflitos. Mas desde que o mundo é mundo, tem pessoas que estão bem e pessoas que não estão. Então, são faixas e frequências, né? A mente coletiva. Eu confio muito que daqui, assim, vai piorar? Talvez, mas para melhorar. Quando nós queremos reformar uma casa, primeiro nós temos que tirar tudo do lugar para depois deixá-la bonita. E uma coisa que eu tenho percebido é a necessidade desse positivismo, sabe? De uma oração, de reverberar coisas boas para o planeta. Eu sinto que as coisas vão ficar bem e nós vamos ter resultados positivos. E para 2026? Então, 2026 já começa com uma energia do 10, que dá 1. Então, é um início de um novo ciclo, com novas oportunidades. Quando o 10 aparece, é o todo dando um 10 para a humanidade, ou seja, uma pessoa que está estudando para tirar 10 numa prova, o movimento é dela para a vida, certo? Ela que tem que estudar para tirar o 10. Um atleta, ele quer ser um camisa 10, ele treina para ser o camisa 10 da seleção. Esse 10 que o todo, o universo está presenteando à humanidade daqui por diante, muitas pessoas vão ter acesso à abundância, à prosperidade, mas é diferente do molde que nós temos hoje. É uma coisa muito assim, dá o seu melhor que o universo não deixa faltar. Curioso, assim, o que me veio de fazer pergunta é se você já parou para fazer a análise de um mapa de mestres da humanidade, tipo Jesus. Você teve como, você teve essas informações, e se você já parou para fazer algum desses mestres que existem na humanidade, ou um estudo vibracional da numerologia, do nome ou algo assim? Então, Jesus é um 11, né? O 11, que a gente fala que é o número mestre, quando Jesus passou pela face da terra, ele deixou o legado do 11, que simboliza Deus Pai, você, a divindade protegendo. Os pés na terra, a dimensão que vivemos e o amparo celestial. Então, o 11, ele traz a ligação matéria e espírito, porque somos seres espirituais que vivemos na matéria. Eu fiz de São Francisco de Assis, né, que é um 33, Madre Teresa, Irmã Dulce, Padre Cícero, todos eles tinham um 33 bem aspectado, porque o 33 é aquela energia do cuidar do outro, não é esquecer de si, mas é não se preocupar com o material para si, é muito mais doação do que qualquer outra coisa. Então tem muita coisa bonita aí para a gente aprender. Se Jesus voltasse hoje,
no mundo em que nós conhecemos, ou no mundo em que ele encontraria aqui agora, como é que seria e qual é o papel da espiritualidade nesse cenário atual? Então, eu tenho um amigo, que eu vou falar, até me perdoe, ele fala: Márcia, não volta, do jeito que tá, Jesus não pisa mais aqui. Falei: calma que não é assim. Eu acho assim, são as esferas de consciência, né? Então, muitas pessoas já estão muito conectadas com a energia de Jesus, com a energia crística. Então, eu não acredito que ele volte como, né, ser humano, mas energeticamente ele já está presente. E tem uma outra coisa que eu ia falar anteriormente, acabei passando. Por que a gente está vendo tanta coisa ruim atualmente? Porque a luz no planeta triplicou. Porque nas esferas celestiais, o bem já venceu o mal, só está materializando aqui, e é necessário porque muitas pessoas ainda precisam despertar. Nós estamos nesse estúdio, tem um monte de iluminação, e a gente vê uma veiazinha aqui na madeira, uma sujeirinha aqui, um arranhadinho ali, certo? Se eu triplicar a iluminação desse estúdio, eu vou ver muito mais detalhes. E é o que está acontecendo no nosso planeta atualmente. A luz está tão intensa que nós estamos vendo coisas que nós não conseguíamos ver antes. Mas a luz já venceu. Essa é a minha, né, é a minha... Eu acredito, eu confio nisso. Como é que foi seu chamado e encontro com o propósito de vida seu? E que dicas que você daria para a pessoa que está buscando encontrar esse sentido de vida? Primeiro, ter coragem, não ter medo, né? Porque eu trago um 7 como lição de vida, e eu nunca imaginei que eu me tornaria uma numeróloga, muito menos uma terapeuta. Venho dessa família tradicional, então não foi fácil eu tomar uma decisão de deixar toda uma bagagem profissional, uma estabilidade, para me dedicar ao que eu faço. Só que eu sentia no meu coração que o que me alegrava era isso. Então eu me lembro que eu tive uma conversa com a espiritualidade, com o universo, falou: ó, eu vou trilhar esse caminho que eu sei que é missão, mas aqui precisa comer, precisa vestir, precisa dar certo a coisa, né? Tem um filho, né, que vocês me confiaram para que ele se tornasse um ser maravilhoso, e foi. Agora, é pegar firme o seu propósito, confiar. Terá altos e baixos? Com certeza. Momentos melhores, momentos nem tão bons. Mas é confiar e, ó, pôr como prioridade e ir. Eu fiz isso. Deu certo. Coragem, confiança e seguir, né? Vários pontos de conexões mais direcionada para os próximos passos e viver a vida, né? E por falar em viver a vida, qual é a sua visão sobre a morte? O que você acredita que acontece depois dessa passagem para um outro plano, para o mundo espiritual dos números? Então, eu acredito que aqui é uma escola, uma grande escola, uma passagem. Acredito que não para por aqui, a nossa consciência, né, ela permanece. Não é fácil, um ente querido nosso, né, porque é a saudade física, é a convivência, mas, com certeza, se estamos aqui, é para aprender alguma coisa. E quanto melhor estivermos nessa consciência, nessa conexão, ampliando as nossas percepções, nós vamos ter mais entendimento de que quando nascemos aqui, morremos lá. E quando morremos aqui, nascemos lá. Então, é isso que eu também confio. Hoje você atua como consultora, né, leitura de mapas, cursos também. Fala um pouquinho dos trabalhos que você desenvolve, está passando aqui embaixo aqui o marciapugliese.oficial e também o número que foi lá, parou a loja. Parou a loja para eu comprar. Então, eu tenho atendimento do mapa pessoal, mapa profissional, o mapa empresarial, a sinastria, que é a comparação de 2 mapas, o mapa do bebê, faço muito bebê que está para nascer, então é uma consultoria, um horário agendado,
E os cursos, né? Eu estou voltando a dar cursos agora, eu dei uma parada na pandemia e tudo mais, eu dei um break nos cursos, e agora eu estou retomando, porque eu preciso passar esse conhecimento, ele não pode ficar só comigo, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas precisando do conhecimento e muitas pessoas tendo capacidade para aprender e ajudar as outras. Muito bem, a Márcia Pugliese, ponto oficial, e o WhatsApp é 11 975591469. Você sabe que é número mágico, né? É mágico aqui. Então, entre em contato para essas informações todas. E você tem podcast, programa de rádio? Tenho na Vibe Mundial, quinta-feira às 9h30, no Paranormal.plus, quarta, sexta e domingo ao meio-dia. Maravilha, bastante conteúdo aí que vocês podem acessar com a Márcia Pugliese. Vou ficando por aqui falando o seguinte para você: se você chegou até aqui, você quer que os números vivem com prosperidade e energia positiva, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas, porque se você chegou até aqui, que você gostou. Então, vai lá, até hoje, nesses mais de 15 anos, difícil, vou dizer que eu não encontrei ninguém que chegou até o final do vídeo, assistiu o vídeo inteirinho e falou assim, não gostei. Então, chegou aqui que gostou. Então, compartilhe com outras pessoas, né, esse conteúdo, se sentir que tem uma conexão também com o estilo do programa, também Consciência Próspera, se inscreva aqui no canal. Aqui abaixo tem um Clube Consciência, que é coordenado por mim, pelo Iago Mihael e com a Gabi, que é receber as novidades da TV Consciência Próspera de forma gratuita pelo grupo do WhatsApp, que é o Clube Consciência. A gente formou um clubinho mesmo, porque a gente tem feito vários programas gravados, como esse, que é uma estreia, e você pode interagir. Teve uma das vezes que a pessoa, a maluca convidada, deu uma leitura para cada pessoa. Ela ficou lá dias e dias dando a leitura para a pessoa, de presente. Então, pode ocorrer casos assim, de convidados que querem dar um presente. Vocês que estão lá no clube recebem essas novidades com antecedência e sabem dessas gravações com antecedência também. Então, vai lá e se inscreva, que tem vários benefícios que a gente colocou nesse segundo semestre de 2025, tá bom? Agradecer mais uma vez aqui a Márcia pela vinda aqui nos estúdios e pedir para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Sou eu quem agradece a oportunidade, uma honra estar novamente aqui. E lembrando, né, vamos fazer uma grande limpeza, vamos desentulhar a vida, porque a lei da física, o que está ocupado não tem espaço para o novo. Então vamos limpar a mente, vamos limpar o coração, os objetos, para o que é melhor poder chegar até nós. Gratidão pela oportunidade.